E aí, Padawans, aqui é o Level. E aqui é o Luan. E aqui é o Arthur. Bem, Padawans, para quem acompanha o podcast sabe que a gente já falou sobre filmes, sobre curta-metragens, sobre séries nacionais aqui do nosso Brasilzão. Só que hoje a gente vai falar de uma coisa mais específica, que é quadrinhos. Uma coisa que a gente ama desde pequeno. E a gente trouxe especificamente o Christian aqui para falar sobre o seu projeto, que é o Quadrinhos Vettori, quadrinhos de heróis 100% nacionais. E eu vou deixar o Christian se apresentar, falar um pouco sobre você, meu amigo, sobre o seu projeto. Tudo bem? Eu me chamo Christian Vettori, dos Quadrinhos Vettori, Desenhos Brasileiros. Isso é um sonho que nasceu há 39 anos atrás e que ele vai se realizar nos próximos dias. Isso aí. E bom, galera, sem mais delongas, Luan, puxa essa vinheta e vamos para esse podcast que hoje vai estar arretado. Embora! Aí. Então, bom, galerinha, só antes da gente começar, não esquece de deixar o like aí no YouTube se você estiver assistindo e comenta aqui qual que é os quadrinhos nacionais que vocês conhecem. Mas, Christian, vamos lá. Fala um pouco pra gente, pro pessoal que está ouvindo, qual que é o projeto e quem são esses heróis aí 100% brasileiros que a gente já conheceu lá e quais são eles para a turma acompanhar aí também, que são muito legais. Então, esse projeto aí, na verdade, nasceu aos 14 anos de idade, porque eu comecei a desenhar e a gostar de quadrinhos mais ou menos com 5, 6 anos. E eu fui lendo. Quando eu fiz de 12 para 13 anos, eu ficava pensando, mas tem um patriota americano, tem um patriota canadense, tem um patriota inglês, tem um patriota até russo, tem patriota em tudo, por que não pode ter um patriota brasileiro? E aí, dentro dessa margem, foi o primeiro herói que eu criei, em 1976, o patriota brasileiro, e os outros vieram na sequência. Um dos que eu mais gosto, que é o Rocher do Invencível, que sofreu um acidente dentro do reator nuclear e adquiriu grande força e poder, é o mais novinho, 1994. Esse foi o primeirão de todos. Primeiro que você teve a ideia e já passou o papel. Isso, porque eu gostava muito, assim, de um herói nacional, eu sempre gostei, né? E eu falava, mas o Brasil é um país tão grande e nós temos que fazer um herói, mas não um herói só ficção, um herói ligado às coisas reais. Por exemplo, patriota brasileiro, né? Oficial da AMAN, participou de várias missões no Exército, foi chamado para um projeto chamado Soldado Perfeito, onde foram escolhidos vários indivíduos do Exército Brasileiro, e esses indivíduos participaram de um projeto, mas durante a aplicação do soro, que ia torná-los mais fortes, mais resistentes, acontece um acidente dentro do quartel. O patriota brasileiro vai salvar um soldado que ia ser atropelado por um caminhão desgovernado, e esse caminhão estava cheio de produtos químicos. Quando ele salva o rapaz, os produtos químicos caem e mistura-se ao organismo dele, onde estava o super soro. Ele se torna mais perfeito que os outros. Por isso que ele foi escolhido para ser a representante do patriotismo brasileiro, porque ele era mais rápido, mais veloz, mais inteligente que os outros do mesmo projeto. Só que ninguém sabe o que aconteceu com ele, porque eram produtos químicos, então como vai saber? Cara, interessantíssimo. E, Christian, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória, cara. Como é que foi esse desenvolvimento desde quando você começou, as coisas que foram acontecendo. Faz um aconteceu comigo aí pra gente. E qual foram as principais inspirações também, né? Pegou quadrinhos da Marvel, da Vertigo, da DC, como foi? Ixi, peraí que eu tô... Peraí que eu... Tô. Vocês desculpam aí que é meu primeiro podcast online. Não, fica tranquilo, é de boa. De boa. Qual que é a pergunta? Pode fazê-la de novo? Vou fazer a minha primeiro, Luan, deixa ele responder, depois você faz. Conta pra gente a sua história, cara, né? Como que foi o começo, o que você pensou, as coisas que foram acontecendo, até chegar onde chegou, o ponto que você tá hoje. Na verdade,
como eu gostava dos quadrinhos desde os 6, 7 anos, os meus primeiros desenhos eram um bonequinho, que era um pauzinho, com 2 bracinhos e 2 perninhas. E eu fui fazendo, melhorando. Aí os desenhos eram feios, muito feios, mas você acredita que eu guardei tudo aqui? Eu tenho a criação desde o início até os dias de hoje, né? E desde o bonequinho de pauzinho até virar aquele herói legal que hoje são constituídos. Porque eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que ter perseverança. Não é porque eu fazia um bonequinho de pauzinho que eu não poderia um dia fazer um herói, né? Talvez um dia eu não estivesse aqui com vocês, talvez vocês não tivessem me conhecido naquele evento. Eu acho que a pessoa tem que ter coragem, determinação, como vocês aí. Estamos nessa luta toda aqui para o pessoal reconhecer nosso trabalho. E aí eu fui fazendo, e quando chegou nos 12 para 13 anos, eu fiquei pensando, rapaz, eu só desenhava heróis estrangeiros. Falei, não dá, heróis estrangeiros, eu quero desenhar heróis nacionais. Foi aí onde que eu pensei em criar Patriota Brasileiro, mas pensando que em outros países havia outros heróis. Então, a intenção inicial foi o Patriota Brasileiro, né? Mas, com o tempo, eu fui criando mais um herói, mais 2 heróis, mais 3 heróis. E aí, em 94, foi quando eu criei meu último herói, que foi o Rochedo, o Invencível. A história do Rochedo é muito legal. Eu trabalhava numa empresa chamada FEPASA, Ferrovia Paulista, e lá tinha um cara, parecia um rochedo, mas muito forte. Nós gastávamos 2 homens para pegar um dormente. E ele sozinho levantava assim, saía como se fosse um Hércules, carregando. Fiquei vendo aquilo, fiquei pensando. Mas de noite eu vou fazer um herói desse cara. E aí nasceu o Rochedo. Cara, que massa. Baseado. Porque, assim, ele é praticamente igual o Rochedo. Mas era um cara forte demais. A força dele era quase inacreditável. E ele era um cara bem alto, ele devia ter uns 2 metros e pouco, sabe? Um cara bem alto, então. Aí foi onde eu acabei criando o Rochedo. E assim, cada herói que foi criado, blindado, soldado de nióbio, foi pensando no nióbio, eu já pensava no nióbio na década de 90, porque eu gostava muito de um cara chamado Enéas, eu via muito Enéas. E o Enéas fala muito dessas riquezas nacionais. Sim, e aí por isso meus heróis são todos baseados. Meus heróis, por exemplo, eu tenho um herói ligado ao reator nuclear, um herói ligado ao nióbio, eu tenho um arqueólogo ligado a todo tipo de arqueologia desse país, entendeu? Eu tenho a Sol Vermelha, que é uma bióloga marinha ligada às praias, aos recifes, às costas brasileiras. Então, cada herói, por exemplo, o meu velocista, ele sofre um acidente dentro do acelerador de partículas. É o velocista mais moderno que tem, porque os outros tudo é com raio, né? Tudo com algum tipo de força eletromagnética ou elétrica mesmo, pensando, né? E se você vê os filmes modernos hoje, os heróis de velocidade fazem suas aventuras dentro do acelerador de partículas. Só que o brasileiro já nasceu lá. Nossa, bem visionário mesmo, Christian. Era diferente. Entendeu? E qual foi a sua trajetória, Christian, até chegar a esse ponto? Como é que foi você criar as primeiras postagens? Como é que você foi desenvolvendo isso? Então, eu fiz todos esses desenhos, aí houve um período em que eu me casei, e nesse período meus desenhos ficaram praticamente parados. Eu fui só criando histórias. Eu falei, não vou deixar de criar histórias. Então eu ia à noite, fazia histórias, ia inventando uma aventura, outra aventura. Tanto que hoje eu devo ter aqui coisa de umas 150 aventuras diferentes dos meus heróis. Nossa. Entendeu? E para produzir isso não é fácil, mas com o tempo a gente conseguiu. E aí, quando foi 2016, eu sofri um acidente, eu caí de um andaime, né? E aí quebrou minha costela, o médico fez um laudo errado, essa costela vazou um líquido do osso que prejudicou as veias da minha perna e me deu uma trombose. Nossa. E eu, nessa época, eu tinha uma firma de segurança eletrônica, perdi a firma, perdi tudo que eu não podia trabalhar. Tive que ficar 1 ano em casa com a perna para cima, mas quando eu estava uns 2 a 3 meses, eu falei pro meu filho assim, meu filho ainda era novo, falei para ele assim, ó, pega aqueles desenhos do pai, que eu sempre guardei todos os meus originais, pega os desenhos do pai, vai lá no xerocador e tira 10 cópias de cada um. Aí foi onde eu comecei a colorir eles, e eles ganharam essa forma que hoje vocês veem.
Mas eu fiz 10 cores diferentes de cada um, né? Até achar as cores ideais. Então, essas cores foram muito bem trabalhadas. Porque eu desenhava, eu coloria de um jeito, não tá bom, coloria de outro, não tá bom. Ah, agora ficou bom. O patriota brasileiro mesmo, ele tem uns amarelos, ele tem uns verdes em outros lugares, até ele chegar nessa forma que é hoje, que eu acho que ficou bom, né? Do jeito que eles ficaram. Então, o design ficou incrível, né? A gente vê a inspiração, mas vê a originalidade também, cara, né? Tudo por paleta de cor brasileira. Inclusive, eu posso falar uma coisinha para vocês? Pode. Eu fiz duas patentes dos heróis. A primeira patente, como havia pouco dinheiro em caixa, eu fiz só dos primeiros 20, né? E aí fiz eles, tal. E aí uma empresa com capital social de 20 milhões de reais contestou minhas patentes, querendo pegar meus heróis. Vixe, mano. Aí o que aconteceu? Como eu tenho esse processo todo, desde lá do bonequinho, palitinho, os caras perderam, porque eles não tinham a sequência da produção do produto, porque tem que ter uma sequência. Ó, lógico, colorido, de forma... E aí, o que eu fiz? A gente, às vezes, não tem dinheiro, mas a gente pode ter imaginação. Sabe o que eu fiz? Eu fui num cartório normal, não tinha dinheiro para fazer marcas e patentes. Fui lá e registrei tudo no cartório. O cara do cartório ficou bravo, falou, pô, você podia ter registrado isso. Porque fica como um registro. Pô. Não é uma patente oficial, mas pelo menos é uma forma de você garantir que é seu, né, caramba? Já não perde o produto. Isso. Aí, quando os caras entraram, eu tinha todos esses processos que eu fiz. Então, os caras não tiveram como falar que era dele, tudo, e perderam. Nossa, aí, hoje eu fiz uma segunda patente, porque tem uma galera que é a galera secundária. É os vilões, heróis que têm menos valor do que os principais, certo. Entendeu? E aí hoje eu fiz uma segunda patente, eu fiz tipo uma teia de aranha, ligando os segundos aos primeiros e formando toda aquela teia de aranha para me proteger, porque esse produto, ele não tem um similar no Brasil. Existem vários heróis brasileiros, mas não nessa pegada que eu fiz, ligando, por exemplo, quando eu falo do Niobe, o Niobe é verdadeiro, aí eu crio o herói em cima dele. Eu falo do reator nuclear, eu crio o herói. Então, tudo que eu falo a OMSB, Organização Militar Secreta Brasileira, todos os agentes de lá saíram da AMAN, é verdadeiro. Então, todos os meus heróis têm um fundamento brasileiro verdadeiro por trás. Você se aproveitou de histórias e coisas que temos aqui dentro do nosso território para fazer os seus heróis. Não, cara, bem incrível. Incrível, que é patriotismo maior que esse, pô. Porque, por exemplo, você vê, no universo que tem por aí, tudo acontece em Nova York. Só existe Nova York no universo. Até o Galactus, que é todo onipotente, se transforma em ser humano para mim lutar aqui, lá em Nova York, né? Agora aqui nós temos Amazonas, nós temos Serra do Roncador, nós temos Goiás, nós temos Fortaleza, nós temos Rio Grande do Sul. Aqui o Galactus, ele dá trabalho, porque ele tem que se deslocar para muitos locais diferentes, né? Ah, ele ia sofrer aqui, hein, velho? Ele ia falar, não, eu vou voltar pro espaço, porque andar toda essa região aqui não dá. Agora lá só tem Nova York, fica fácil, velho. Tudo que acontece no planeta só acontece em Nova York. Só ataca lá os vilões, né? Cara, os caras é multi-universal. Os caras só atacam Nova York. Isso aí chega aqui no nosso planeta Terra, só tem uma cidade só. Não, é só lá. E aí... posso contar um fato que aconteceu aqui no Brasil em 2014? Pode, fica à vontade. Em 2014, vocês devem saber que o Hulk teve aqui no Brasil. Vocês ficaram sabendo disso aí? Que ele teve lá na favela, da Rocinha e tal. As gravação do segundo filme, não foi? Do Hulk? Só que o que eles não falam é que o Hulk lá deu de cara com o Rochedo. Os dois se encontraram, o Rochedo falou, cara, aqui é minha área, aqui na sua área. Aí o Hulk falou, Hulk esmaga. E os dois deram um soco, mão a mão, e Hulk quebrou a mão. Só que isso não é revelado. Você é louco, filho. O Rochedo aqui é nosso, pai.
O Rochedo. Aqui é Brasil, Não, filho. Aqui não. Não, Já disse difícil, né? Que é o Brasil. vai sair o HQ do Rochedo. Rochedo, ele é um cara que ele sofria bullying na escola e tal. Então ele já tinha treinado, ele treinava, já era um cara forte. Imagina um cara que já era muito forte ficar super forte. O outro era uma magricela que virou um cara super forte. Isso é bem diferente. Problema com raiva. E você lia muito quadrinho, Christian? Você gostava bastante de ler quadrinho? Conta pra gente aí. Qual que você mais costumava consumir? Eu acho que no auge das minhas leituras, eu cheguei a ter mais de 1000 HQs. Nossa senhora. Você tem todas elas guardadas? Desculpa a pergunta. Você coleciona ainda. Não tenho mais porque a gente casa tal, aí muda um pouco. Você fica sem lugar para guardar aquelas coisas, né? Inclusive os meus projetos, os trabalhos, que esses aí eu guardei com muito cuidado. Porque você sabe quando, vamos supor, quando eu casei em 97, tem 96, vai fazer 30 anos. E você sabe que daqui 30 anos você vai poder usar alguma coisa? Você ter essa vontade, esse pensamento, e trabalhando isso tudo durante todo esse tempo. Tinha noites que eu sentava, falava, não tenho condição de fazer nada, mas vou criar histórias. Todos os livros que vocês, se entrarem na Amazon e verem, foram escritos a minha mão em um caderno. Depois é que eu passei eles para o digital, fiz o book, mas era tudo na minha mão. Eu fazia aqui com caneta de noite, entendeu? Sou um pouquinho ruim de português, mas quando passei para o digital, alguém passou para mim e passou certinho. Mas assim, sempre acreditando que um dia esse projeto poderia se tornar um projeto de verdade. Sim. Se a gente não acredita no nosso sonho, quem vai acreditar? Ué, se você não acredita, você falou tudo. Se você não acredita, porque, sabe, as pessoas, eu aprendi assim, as pessoas estão prontas para verem você nascer, mas elas não estão prontas para ver você crescer. Isso aí é verdade mesmo, Christian. Vixe, então você já chegou, você já foi um exímio colecionador de HQ, então. Nossa, mais de 1000, velho. Nossa, eu lia todos, eu sabia tudo. Por quê? Todos os heróis que eu criei dentro de falhas ou detalhes que não existiam nos que existem. Por quê? Porque como eu lia demais, eu sabia. Ó, isso aqui aquele não tem, isso aqui ele não possui. Então, trabalhando em cima de todas essas informações, é que eu criei os heróis brasileiros. Então, os heróis brasileiros foram criados em fonte de muita informação, muita informação. Para você ter ideia, nós estamos fazendo HQ agora do Rochedo, e aí tinha que transportar para o papel que ele sofre um acidente dentro do reator nuclear. Nós ficamos, acho que 2 semanas, eu e o desenhista que está fazendo, discutindo como que ia ser a transformação do Rochedo. Aí nós pegamos várias fotos dentro do reator nuclear, aí nós falamos, não pode ser uma explosão, porque uma explosão causaria danos à Angra dos Reis, tal. Aí nós descobrimos, dentro do reator nuclear existe uma piscina de fótons radioativos. Aí nós falamos, ele cai dentro da piscina de fótons radioativos. Então é tudo bem bolado, é bem traçado, é bem planejado, é bem estudado, porque se você não fizer dessa forma, não vai ficar uma coisa boa, uma coisa que as pessoas vão gostar. E os heróis brasileiros, tudo que eu faço é com fundamento. Por exemplo, Argo, príncipe dos rios submarinos da Amazônia. Pouca gente sabe que existe o rio Ranza, que é um rio que está a 4 quilômetros abaixo do rio Amazonas, tem 6.000 quilômetros como o rio Amazonas, deságua no delta do Amazonas, e é ele que controla a salinidade do mar para não entrar no Amazonas, por Amazonas. E eu crio que existe toda uma raça submarina lá nesse rio. Você criou tipo uma Atlântida, velho. Você bolou tipo uma Atlântida lá, escondida. Da hora, velho. Atlântida brasileira e debaixo do rio Amazonas. Caraca, inclusive tem até aquela especulação também, Christian, dando incremento, né? Que existia uma cidade antiga por baixo ali da fauna e da floresta amazônica em si. Você chegou a ver sobre isso? Não. Ratanabá não é o nome da cidade? Ratanabá. Ratanabá.
Mas eu uso esse negócio, eu usei Ratanabá, falando que Zargória, que é a cidade do Argor, do povo zargoriano, há 10 mil anos atrás estava na superfície, fazia parte de Ratanabá. E devido ao cataclisma que houve, foi submergida, e aí eles usando a tecnologia e conseguiram respirar debaixo d'água. Caraca, mano. Por exemplo, tem mente, hein, velho? Tem criatividade demais. Olha a característica do Argo. A cidade submarina subterrânea, o rio subterrâneo, ele corre 6 vezes mais lento do que o rio em cima. E eu criei que a idade deles lá, cada ano deles equivale a 6 do nosso. Porque eu calculei que a idade dele acompanha a velocidade do rio. Caraca, velho. Chão criou até. Nossa, velho, você é louco. Tem que ser muito cabeça, velho, pensar nessas coisas. Não, eu acredito que você estava falando essa questão da pesquisa, né, para fazer a história, e isso é bem importante, né, principalmente quando a história é toda feita aqui no nosso nacional, né, no Brasil. Então tem que ser uma pesquisa bem legal para o pessoal não ficar achando que é coisa que não faz sentido, né, igual você falou. Como você já pesquisar sobre usinas, sobre a Amazônia, isso é bem legal e deixa muito mais original a história, né? Por exemplo, um dos caras que eu mais gosto dele é o arqueólogo. Porque um país como o nosso deveria ter muitos arqueólogos. Você praticamente não tem. E os que tem vai embora para outros países. Sendo que tem tanta riqueza arqueológica aqui que poderia ser estudada, poderia ser desenvolvida, poderia servir para a base de coisas do mundo. Por exemplo, os próprios arqueólogos poderiam fazer grandes pesquisas sobre o Rio Ranza. E por que ninguém fala? Porque senão o mundo vai ficar sabendo aí que tem tanta água embaixo do solo como tem em cima. Na verdade, o Rio Amazonas é como se você tivesse 2 Amazonas. Olha o tanto de água que é isso. Olha o tanto que o mundo não quer que essa informação saia. Por isso que quase não se fala do Rio Ranza. Porque, os caras vão falar, se tem... Vou dar um chute aqui, tá? Se tem 10 trilhões de água, de litros cúbicos em cima, tem 10 trilhões embaixo, então não são 10. Não, fora a ideia de que pode ter outro tipo de vida ali, outros seres, fauna, outro tipo de peixe. Fauna e flora. Então, qual que é a minha meta? Porque um dos caras que eu mais gostava dele era o Enéas. E o Enéas era um cara muito patriota, ele falava muito dessas riquezas, falava que ninguém explorava. Eu acho que na década de 90 ele foi muito mal compreendido. Senão ele teria sido presidente. Se o povo entendesse, igual hoje o povo entende, dessas coisas, o Enéas seria presidente. Entende mais ou menos, mas... É pouco público que se interessa. Não, eu digo assim no sentido de patriotismo. O cara que queria ver a nação dele ser uma nação melhor. Por exemplo, vocês já ouviram falar da Ingesa brasileira? Não. Então, a Ingesa foi a maior fábrica de armas da América Latina. Vocês sabiam? Vocês tinham mais ou menos que idade? 1991? Vixe. 91 eu não era nem nascido. Né? 91 eu estava nas Forças Armadas. E aí, a guerra foi entre Iraque e Estados Unidos. Você acha que dá para comparar a potência dos Estados Unidos com o Iraque? Não. Por que 91? Se você pesquisar aí, você vai achar. Houve uma operação chamada Tempestade do Deserto. E aí, os americanos disseram assim, não, a guerra, nós ganhamos a guerra e tal, mas resolvemos deixar Saddam Hussein no poder. Não, é mentira, porque eles perderam essa guerra Tempestade no Deserto. Você sabe contra quem que eram os tanques que eles lutavam? Brasileiro. Da Ingesa. Entendeu? E aí a guerra do Iraque acendeu uma luz vermelha no Departamento de Defesa norte-americano. E eles conseguiram fechar a Ingesa. O Collor, o nosso grande presidente Collor, fechou a Ingesa. Ela foi fechada da noite para o dia. Se você tivesse acesso aos moldes dos nossos carros blindados, porque está tudo lá com mato. Fechou da noite para o dia. Não deixaram de tirar nada. E todos os grandes projetos desapareceram. Mistério, né? E apareceram nos Estados Unidos. Que coisa
coisa estranha, né? Cê É muito louco, velho. estranho isso, não é? Hã? Que é, você vê como que a gente desmerece o próprio solo onde a gente pisa, né, cara? Isso, então, e eu faço a história, o comandante Gama, que era um oficial também formado na AMAN, e aonde foi montada a OMSB, Organização Militar Secreta Brasileira, que eu falo que ela foi montada no final da década de 70 por generais que queriam criar um meio do Brasil se tornar uma nação com mais segurança até chegar na OMSB, e o comandante Gama participa de todas quantas essas histórias da IGESA. Ele conta a história. Vocês já ouviram falar do tanque brasileiro Osório? Não também. Não. Então, o tanque Osório, a história dele é fantástica. Foi o tanque mais moderno criado na década de 80 para 90. Teve um teste no deserto que foram o Abrams americano, um tanque inglês, um tanque francês e tinha um outro tanque, eu não lembro qual. E foi o nosso. E o nosso general falou assim, ó, eu vou pôr o tanque brasileiro lá, vocês vão atirar, depois vocês põem de vocês, eu atiro. Os caras tudo não quis, porque falou, ó, você vai pôr o dele, nós vamos atirar. E depois nós vamos pôr o nosso? Mas uma coisa que ninguém fala, por que eles iam atirar e os tiros iam ricochetear? Porque o tanque tinha uma liga de nióbio. Isso ninguém fala. Isso foi escondido. E os heróis brasileiros contam todas essas histórias. Caraca, velho. Nossa. Então a OMSB é como se fosse uma CIA, uma SHIELD, só que uma KGB, só que nós somos muito mais do que eles. Tanto que, eu não sei se vocês viram o vídeo, que os heróis brasileiros são chamados pela ONU para salvar o mundo do I-3 Atlas. Não. Sabe o asteroide I-3 Atlas? Está todo mundo falando dele na internet? A ONU chama, nós fizemos um filminho, a primeira parte. A nave da OMSB está indo até o I-3 Atlas para salvar. Tá. A segunda parte vai ser legal. O Rochedo vai lutar lá dentro, vai ter lutas com os alienígenas, vai ser muito legal. Cara, que É legal vocês vão atualizando, o né? vídeo que você mandou. É Verdade. mandou- Lembrei agora. pra gente Lembrei também. agora. Não, se eu não me engano, você editou pra gente também. Na NASA. Então a ideia é fazer o Brasil ocupar, esse é meu projeto, fazer ocupar a verdadeira posição dele no mundo, porque nós somos muito mais do que música sertaneja, carnaval. O Brasil é uma potência em riqueza, em minérios, em cultura, e nós podemos passar para o mundo isso daí. Sobre o último podcast que a gente teve conversando com o menino lá da parte de cinema, foi sobre isso, cara, que a gente tem uma cultura tão grande aqui, a parte de folclore, a gente tem fauna, tem flora, tem vários animais aí que são incríveis, que a gente fica, leão, ô, mas você imagina, você já pensou quão foda é uma onça pintada, cara? Predar no lugar onde preda? Você é louco, fi. Então, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Você viu aquele Velozes e Furiosos que é passado no Brasil? Sim. O que é passado, mas não é no Brasil. Passado, entre aspas. Passado entre aspas. Muito bem. Aquela cena deles no trem, aquilo lá acho que é no deserto do Arizona, aquele cânion que cai. Cara, eles falam que sai de lá e entrou por uma estrada e chegou no morro do... para, velho. Não. Não. E o mundo inteiro acreditou, tá? Porque o mundo inteiro acha que o Brasil é aquilo lá. Não, eu vi que a maioria das cenas do filme foi gravada em Porto Rico, não foi no Brasil. Tem as cenas envolvendo favela também. Então, quase coisa bem característica do filme, né? Algumas cenas. Então, por isso que eu elogio todos os criadores brasileiros, apoio todos, porque eu acho que nós temos que começar a falar mais de Brasil, porque o Brasil ele pode ser, inclusive na área de quadrinhos, de desenhos, porque aqui tem caras muito bons. Por exemplo, aquele cara que fez Rios, Arara Azul, aquele cara é brasileiro, aquele cara comanda uma equipe de americanos que desenha na Disney. É um brasileiro que comanda os caras, entendeu? Então o nosso potencial é muito grande. Só que
as pessoas têm que aprender a valorizar. Por exemplo, tudo isso que eu contei para vocês, isso daí é só ponta do iceberg daquilo que a OMSB faz. Nossa, eu imagino quanto de coisa você não deve saber. Você deve saber que não tem. Aí em livro que você não acha na internet. Que como você era do meio militar, você deve ter tido acesso à informação que a gente nunca vai nem sonhar em ter aqui. E também usar como história, né? Pegar como inspiração para fazer histórias aí. Aí você dá um jeito de contar pra gente, Christian, dentro das suas histórias. Vai camuflando as informações lá. A gente vai lendo e vai descobrindo. Rapaz, tem muita coisa pesada aí. Eu imagino. Mas a intenção é levar esse conhecimento, porque os heróis as pessoas vão gostar de ver. Por exemplo, eu, você, esses meninos aqui, nós não temos mais saída, nós já fomos contaminados pela coisa dos norte-americanos, a coisa do japonês, mas as crianças novas que vão vir, não. Meu netinho fala, eu sou o Rochedinho. Olha que brabo. Ele já fala, eu sou o Rochedo, e a minha netinha fala, eu sou a Sol Vermelho. Então, são crianças que já estão adquirindo a característica de coisa brasileira. E aí eles não vão crescer, porque é o seguinte, o que acontece? Quando a gente pensa que o nosso herói, vamos dizer assim, é o Capitão América, é o Hulk, é o Homem-Aranha, é o Superman, eu estou pensando que eu sou inferior àquela nação. Entendeu? Por exemplo, nós estávamos lá no evento da NASA. Se sentasse uma equipe norte-americana em qualquer mesa, todas as equipes ali perderiam. Porque eles, na mente deles, eles são inferiores aos americanos. E ninguém é inferior a ninguém. Todos têm a mesma. Verdade. Você vê que as equipes que estavam se apresentando lá, uma das equipes que ganhou o campeonato de lançamento de foguete lá era brasileira. Os caras ganharam em primeiro lugar. Ganhou em cima de faculdades americanas que tem muito dinheiro investido. Muito nome, vamos falar assim. Sim. Mas por quê? Porque ali só estavam brasileiros. Então eles lutavam dentro daquela capacidade de achar que ali não tinha nenhum superior. Mas eles criam nós e mandam a cultura. Por exemplo, você vê o que é o super-homem? A bandeira americana do corpo dele. Pensa que não, mas as cores, a paleta de cor. A paleta de cor é toda americana. Capitão América também. Capitão América tem a cor da bandeira americana. Não, Homem-Aranha. Isso. E quase todos os heróis deles, mesmo que os uniformes tenham, mas as cores predominam as cores da bandeira. É uma coligação psicológica, na verdade. Os caras. E você pode ver que as cores dos heróis brasileiros vai bem para o nosso verde e amarelo, que é para valorizar nosso país. E é assim que eu acho que tem que transformar. Entendeu? E aí você sabia que o mercado brasileiro é um dos maiores mercados consumistas de heróis do planeta, e nós consumimos quase tudo heróis estrangeiros. O quê? Pode, cara. Porque a gente, se você for ver, tem muita coisa boa daqui, mas às vezes os próprios brasileiros, cara, não incentiva. Você quer um exemplo de que brasileiro é contra brasileiro? A gente teve o Ramon Dino, que foi o campeão do Mr. Olímpia, agora brasileiro. Você tem um Alex Poatan no ramo da luta, que é brasileiro também. Você entra nas postagens dos caras, velho, os brasileiros criticam mais o cara do que elogia. O cara aqui, o cara é brasileiro, o cara tá vencendo um monte de gringo aí. E aí o próprio brasileiro, mas ganhou por causa disso, mas ganhou por causa daquilo. Irmão, para com isso aí, fi. Isso, então a ideia dos quadrinhos Vitória é poder começar a trazer um pouco, e eu acho que hoje isso vai acontecer mais com as novas gerações, porque as velhas gerações, nós já fomos muito dominados por eles. É difícil, parece que não, mas está gravado na nossa mente. Entendeu? O Homem-Aranha, o Capitão América, Hulk, Superman. Entendeu? Mas a ideia não é combater ninguém, é só fazer que o nosso produto e o nosso país cresça, só isso. Com certeza. E acho que o que contribuiu um pouco, isso que você falou, a questão de trazer muito de outras culturas para cá, foi as indústrias de brinquedo, né? Que infelizmente o Brasil não era pioneiro em
indústria de brinquedo, a gente acabou ficando refém também de empresas externas que traziam brinquedos pra cá, e igual você falou, sempre vinha mesmo, era boneco do Capitão América, às vezes algumas coisas japonesas, igual do Power Rangers, essas outras coisas assim, né? Isso. Então a gente tem que começar a trabalhar de uma forma diferente. Isso aqui que vocês fazem, isso aqui é um serviço para a nação, porque vocês estão falando de um produto brasileiro, da cultura brasileira, coisa que muita gente não quer falar, não quer ouvir, entendeu? Verdade. Mas é isso. Não adianta você brigar por política, porque política não vai mudar o conceito de patriotismo das pessoas. O que vai mudar é as pessoas aprenderem sobre o seu país. Achar que o seu país é ruim, não vale nada, tal, mas descobrir segredos, coisas do seu país inacreditáveis. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Você sabe qual foi a única nação de todas que capturou uma divisão inteira alemã? Brasilzão? Brasil. E capturou, sabe como? 25 mil homens com blindados, carros de combate, com 2 tiros. Sabe o que aconteceu? Não, vou contar aqui. Pode falar. O comandante brasileiro foi mandado pelo, acho que é o 5º Exército Americano, a deter uma unidade inteira alemã, uma divisão. Eles tinham 11 mil homens, os caras tinham 25 mil e muito mais bem armados, sabe? Só que o general brasileiro falou assim, não, eles têm, que a Itália é cheia de montanhas, eles têm que passar por tal lugar, vamos deixar eles entrar dentro daqueles canyons, nós explode a traseira, explode a frente, né? Fica lá em cima e fala, se vocês quiserem se entregar tudo, se vocês quiserem lutar, nós vamos atirar em você. Aí explodiram a traseira, explodiram a frente. Deram 2 tiros no carro do general alemão e falou, você escolhe, você quer lutar conosco, nós estamos aqui em cima, nós vamos cair aqui, tomando suquinho, pode dizer, uma das coisas que eu vi também, que os caras relatou na Segunda Guerra, eles tinham muito medo dos soldados brasileiros, porque o brasileiro tem uma força de vontade absurda. Diz que quando acabava a munição, diz que o cara era facãozada que comia solta, fê. Então, os caras não tinham medo, não. Vocês já ouviram falar da tomada de Monte Castelo? Não. Monte Castelo era uma fortaleza alemã que os americanos foram lá com 50 mil homens, não tomou. Os ingleses foram lá com 30 mil, não tomou. Aí eles falaram, ninguém toma aquilo lá, manda os brasileiros lá. Os brasileiros chegou lá com 11 mil homens e tomou. Ah, porra. Agora, eu sei a história verdadeira porque que o brasileiro tomou. Que eu estava no exército e conheci um pracinha que foi de lá. Sabe o que ele falou para mim? Falou, quando nós começou a subir, os alemães começaram a bombardear, igual bombardeava todo mundo, igual bombardeava americano. Aí, só que o general brasileiro botou as metralhadoras ponto .50 embaixo e começou a atirar nos caras que estavam descendo. Falou, vocês escolhem, vocês morrem pelas nossas metralhadoras ou morrem matando alemão. Os caras falaram, então vamos subir lá e matar os alemães. E subiu lá e tomou um monte de castelo. Essa história é verdadeira. Só que muita gente não sabe. Cara, que foda, mano. Não, a gente mesmo, nós mesmo aqui tá tendo uma aula de história, velho, porque não conhece quase nada disso. Então, e os quadrinhos? Por exemplo, você sabia, se você puxar na internet aí, pergunta qual foi a maior base aérea da Segunda Guerra Mundial? Natal. Ela é considerada a base que definiu a Segunda Guerra Mundial, porque usavam ela para atacar a Alemanha e destruir ela. Cara, que Só que você sabe qual que é a pegada? O Exército Brasileiro, a área lá está fechada. O Exército Brasileiro não pode usar aquela área. Que coisa esquisita, né, cara? Você sabe por quê? Ajudou, mas não vai mais. Você sabe por quê ou não? Não. Nem ideia. Porque se o Brasil tem uma base aérea ali, ele pode atingir qualquer lugar do mundo, igual os americanos faziam. Tanto os americanos aqui, como os ingleses lá, porque ela é um ponto-chave estratégico em termos mundial de posição. Caraca. Então foi feito um acordo. Ela está lá abandonada. E eu faço uma história que o Patriota Brasileira, que a SSB, Sociedade Secreta Brasileira, que é os caras do mal, estão montando uma base embaixo dessa base e o Patriota vai lá com seu cachorro coragem para investigar
porque o MSB detecta, através de seus satélites, que está tendo movimentação lá nessa base. Aí eu falo da base. Cara, que foda. Da hora, hein? Christian, Entendeu? você teve influência dos seus pais pra te ajudar com essas coisas e sempre te motivaram? Ou você sempre foi o cara que se automotivacionou pra fazer os quadrinhos, as histórias? Eu primeiramente eu agradeço muito a Deus, porque quando eu tinha 6 anos de idade, a minha avó, que foi uma pessoa que sempre me deu muita força, ela falou: ô Cris, você quer um relógio? Você quer um relógio? O que você quer? Eu falei: não, vó, eu quero uma coleção de enciclopédias PAP. E aí eu pegava todo dia aquelas enciclopédias e ia estudando. Cada palavra, cada significado, estudei todas elas, da letra A à última letra, e o significado de cada um. E aí começou a minha fome por conhecimento. Mas foi a primeira coisa que eu perguntei para ela. Eu falei: não, eu quero uma enciclopédias para mim poder ter informações. E para os jovens que não sabem o que é uma enciclopédia, é que era o Google antigamente, né? Não tinha esse acesso fácil igual a gente tem hoje. Hoje em dia. Era só Eu acho que é por isso que eu tenho uma facilidade com conhecimento, porque como não tinha computador, eu tinha que ler. E quando você lê, sua mente grava mais do que quando você vê informações igual eu vejo hoje pela internet, digitais. E aí ficou fácil, porque, por exemplo, eu queria saber sobre o nióbio, mas eu já tinha uma base lá atrás. Por exemplo, o que significava a palavra nióbio. E assim foi toda a criação. Cara, que incrível. legal. Aí tinha as Barça também, né? Na casa da minha avó ainda tem um monte. Nossa, mas Mas como a Barça era cara, a PAP era mais é barata. mais em conta. Aí minha avó comprou a PAP para mim. Eram uns livros dessa finurinha aqui também, né? Isso, né? E aí tudo começou lá no princípio do conhecimento, da vontade de conhecer, de informação. E aí eu fui cada dia mais desenvolvendo as histórias. Aí não foi tão difícil, entendeu? Por exemplo, eu vejo uma informação. Aí eu vejo, deixa eu pesquisar isso aqui a fundo. Aí eu vou lá no fundo. Por exemplo, as primeiras informações que eu comecei a ter sobre o acelerador de partículas. Você sabia que quando eu iniciei as pesquisas sobre o acelerador de partículas, eu só achava artigo em inglês? Como é que uma coisa que está dentro da Unicamp, em Campinas, só tem alguma coisa em inglês? Hoje que tem alguma coisa em português, sem lógica. Tem lógica. Então, Sem lógica. Entendeu? Hoje não, hoje tem matérias em português. Pô, na época eu comecei só coisa, eu tinha que usar o tradutor para me identificar o que estava sendo falado. Cara, uma coisa brasileira no Brasil, eu tenho que usar um tradutor? Cara, isso é uma coisa sem base. Parece absurdo, mas é verdade. É absurdo, entendeu? é verdade. Eu falei: não, eu vou falar, vou criar o meu herói que já vai sair de dentro do acelerador, porque não pode, tá no Brasil, é brasileira. Poxa. Por exemplo, igual nós tivemos lá no evento da NASA, né? Mas ninguém fala do projeto aeroespacial brasileiro, que é um projeto gigantesco. Nós temos tudo para ser uma das grandes potências do mundo de lançamento de foguetes, entendeu? E não é se falar sobre isso, né? E não se faz eventos sobre... Não poderia ter eventos anuais sobre isso? Projeto Aeroespacial Brasileiro. Mas quando é que vocês viram um evento desse? Nunca. Entendeu? Então, a ideia dos heróis brasileiros é isso, é começar a trazer essas informações. Igual, vocês têm uma ideia. Isso que eu estou passando para vocês é uma ponta do iceberg. Imagina o que tem por trás de tudo isso. Nossa, tem bastante, deve ter muito mais coisa ainda. E é tudo do nosso país, não é? Aqui eu não estou falando de Colômbia, não estou falando de Venezuela, não estou falando de Inglaterra, eu estou falando de Brasil. Sim, nosso país é tanta riqueza, tanta informação, que nós podemos ter gigantescos filmes, gigantescas uma cultura hoje, uma cultura nerd, uma cultura de desenhos, mas gigantesca, entendeu? Bicho, tem Por material de exemplo, sobra.
eu fui fazer uma visita, que eu faço visita também. Fui fazer uma visita no Museu de Peirópolis, que é a 40 quilômetros da cidade de Uberaba. Aí fui lá pesquisar, falar com ele sobre os dinossauros, porque eu tava criando alguma coisa, um herói sobre dinossauros, eu vou faço pesquisa, botar no museu, entendeu? Eu faço desse jeito, para ser real aquilo que eu crio. E aí ele me contou, eu não sabia, que existe 100 quilômetros do Rio Grande, 100 quilômetros, está cheio de ossadas de dinossauros de todos os tipos. Uma riqueza dessa nós não temos arqueólogo. Nós temos geólogo. Pô, cara, é totalmente diferente, cara, um geólogo do arqueólogo. O arqueólogo ele é especialista em encontrar fósseis, antiguidade, restos, artefatos que indicam civilizações e outras coisas. Agora o geólogo não, o geólogo estuda movimento sísmico, tudo relacionado a solo. Mas quase todos os museus que tratam de dinossauros aqui no Brasil é geólogos que tomam conta. Não poderia, jamais. Não tem nem lógica. Mas não tem um que não. Entendeu? Porque existe uma diferença entre um geólogo e um arqueólogo. E é muita diferença. Entendeu? Então, é por isso que eu criei o arqueólogo, para ver se motiva as pessoas, incentiva. Aí eu falo das aventuras dele, do que ele consegue descobrir. E aí talvez isso desperte alguma coisa nas pessoas. Nos novos garotos que estão vindo aí. Em vez de ter tanto médico, pode ter alguns arqueólogos no meio, não pode? Com certeza. Que é tão importante quanto. Porque se tem conhecimento no presente, é porque alguma coisa aconteceu no passado para gerar aquilo. Isso, entendeu? Então, se a gente trabalhar nessa linhagem, nós vamos adquirir mais conhecimentos sobre o Brasil. E essa é a ideia dos quadrinhos vetórios. Os nossos temas são um pouquinho diferentes dos heróis brasileiros, porque os nossos têm ligações com coisas reais brasileiras. Por exemplo, eu tenho Felino. Ele é um príncipe, filho de um cacique, um príncipe indígena da Amazônia. E a tribo dele protege uma montanha de nióbio. Aí o que acontece? A reserva existe de verdade e a montanha de nióbio existe de verdade na Amazônia. Eu só botei a fantasia que é a tribo do Felino. Mas o resto é tudo verdadeiro. Pegou um fato real e colocou a fantasia ali. Isso que é legal. Então, aí você vê, os quadrinhos vetórios nasceu com um DNA tão forte, mas o DNA é só contando a verdade sobre esse DNA. Olha que coisa incrível. Eu não estou criando nada, não é como os americanos que criam fantasia em cima dos seus heróis. Não, os nossos é real, e aí eu injeto o herói, que é a fantasia. Eu só encaixei o herói certo no lugar certo. Você trouxe a originalidade do nosso país, né? Isso é bem legal, né? E, por exemplo, você falando do Felino. O Felino, eu falo que a história da tribo dele começou em 1939, quando o Hitler solta equipes pelo mundo inteiro, e uma dessas equipes vem ao Brasil e descobre essa montanha de nióbio, mas descobre uma tecnologia dentro da montanha de nióbio, uma tecnologia que ninguém sabe de onde vem. E aí eu falo que em 1940, quando ele inicia a guerra, e até aí é tudo verdadeiro, ele manda todas as equipes geológicas dele do mundo voltar para a Alemanha. Só que eu falo que o major responsável pela equipe não volta, fica aqui para treinar os indígenas na super tecnologia para que defenda o nióbio brasileiro. Aí então eu começo a história da tribo do Felino em 1939, usando esse gancho dos alemães que vieram ao Brasil. E é tudo até onde os alemães vieram, foram embora, é verdade. Aí eu entro com a fantasia. Cara, que da hora. Legal. Bichão baseado em fantasia. Entendeu? Então, eu acho que o que falta é mais autores, mais criadores brasileiros querer trabalhar realmente com o Brasil, porque aqui tem muita história, tem muita coisa, muito mais do que os filmes que a gente faz aí, por exemplo, o cara é lá do BOP, Não, o Brasil é muito mais do que isso. Entendeu? Verdade. E você pode criar grandes histórias. Por exemplo, você pode fazer, tem um MSB, mas você poderia ter um 007 brasileiro, modo de dizer, entendeu? Porque o Brasil dá muitas histórias. Então, é só a gente trabalhar
trabalhar no sentido nacional. Por isso meu lema é Brasil para brasileiros. Legal. Incrível. Eu, Christian, falando especificamente do Brasil, né? A gente sabe que trabalhar com história em quadrinho aqui no Brasil é bem difícil. Tanto que a gente tem muitos quadrinistas talentosos que crescem aqui, mas com o objetivo de fazer coisa fora, né? Tipo na Marvel, na DC, tem bastante brasileiro lá. E fala pra gente qual que é os principais desafios para lançar uma HQ aqui no Brasil, que você disse que a sua tá em produção para ser lançada, né? Qual que é os principais desafios para fazer isso aqui no nosso Brasilzão, né? Vocês podem me dar um segundo, por favor? Pode. Pode. À vontade. Só um momento. Beleza, eu queria perguntar qual que é os principais desafios de lançar um HQ aqui no Brasil, que a gente sabe que o Brasil é um país bem difícil em questão cultural aí para quem é quadrinista, né? É muito grande. Quando você fala que o quadrinho é brasileiro, só nisso daí já tem uma como que eu diria? Quando a pessoa... Empecilho, né? Um empecilho. Tem empecilho, mas as pessoas não querem, tipo, não querem saber, não querem ler, sabe? Eu, por exemplo, eu faço um teste. Eu pego meus quadrinhos e normalmente dou para as pessoas. Eu não falo que é brasileiro. Aí os caras falam, pô, esse produto estrangeiro é legal. Não é. Há muitos anos atrás, quando eu mostrava meu Instagram, os caras falavam, jamais pensava que isso aqui era brasileiro, porque vê a qualidade, acha que o brasileiro não pode fazer uma qualidade dessa. Nossa, a qualidade é linda demais que a gente tava vendo lá. Nossa, incrível. O design Agora, dos heróis é louco. se você for lá no Instagram e pegar 1918, quando eu comecei, era bem mais simples. Mas aí a gente foi melhorando, desenvolvendo mais técnica. Por quê? Eu tenho uma faquinha contra canhões de última geração dos caras. Então, fica difícil eu lutar contra os caras. Mas com a faquinha eu tô conseguindo chegar lá, entendeu? Ah, tem que ir, mano. De grão em grão a galinha tem que encher o papo de algum jeito, né, Christian? Entendeu? Por exemplo, esse vídeo que nós fizemos aí do I3 Atlas, a gente levou quase um mês para fazer. Mas por quê? É as ferramentas que eu tenho, os computadores que eu tenho. Isso daí na mesa dos caras lá, os caras fazem 2 dias. Pior. Porque é 3 minutos e meio, os caras às vezes faz até num dia. Então, é muito diferente. E outra coisa, eu falei aí com empresários grandes, a primeira pergunta dos caras é, quanto você está faturando? Como que um projeto desse que você está iniciando ele, então, não tem faturamento ainda? Né? Só sonho. Só sonho, ele tem que existir um investimento para que ele cresça. Porque isso aqui já foi, isso já foi um sonho, depois virou um projeto, depois virou uma empresa, e hoje virou um negócio. Entendeu? Porque hoje ele já é um negócio. Ele poderia vender camisetas, ele poderia vender gibis, ele pode fazer desenhos, então aí já é um negócio. Então a época do sonho já passou muito tempo. Só que precisa que brasileiros acreditem, né? Sim. Porque é uma coisa para o Brasil, não é só para o Christian, é para todo mundo. Porque esses conhecimentos todos não ajudam vocês aí na mente, vocês pensam, pô, isso não tinha isso, não tinha aquilo. São coisas legais, e coisas importantes, que parece que eles querem fazer com que você esqueça disso, através de um Luan Santana, de um Chitãozinho Chororó, de um carnaval, e aí você fica pensando nisso e não pensa nessas coisas importantes. Verdade. E normalmente nós... E a visão do brasileiro no estrangeiro, gente, aqui infelizmente é só festa, é mulher bonita, enfim. É tudo que o Christian falou aí. Sendo que nós temos tantas riquezas, mas você sabe por quê ou não? Eles não querem despertar o gigante. Quer que o gigante fique adormecido. Isso que nós estamos fazendo é um trabalho para despertar o gigante. É verdade. Entendeu? Porque o brasileiro tem muito potencial. Você sabia que existe um campeonato? Eu descobri isso quando eu estava no Exército. Eu estava lá, aí tinha um subtenente, general liga para ele. Eu falei, cara, general não liga para subtenente. General ligando para subtenente? Ouvi falar isso. Aí eu cheguei lá no... Esse é um dia que eu estava lá no administrativo.
resolvendo um assunto. Eu falei, Carol, por que os caras ligam para esse subtenente? Por que o general liga para ele? Você não sabe? Ele é campeão mundial de exércitos. Eu falei, não, você está brincando comigo. O subtenente Machado Magricela daquele jeito campeão. Falou, não, ele ganha dos Mariners, ganha dos caras da KGB, ganha dos caras britânicos lá de Forças Especiais. Falei, não, mas não pode, os caras têm 2 metros de altura. Eu tenho 1,70, eu acho que ele tinha 1,68. E ganhava dos caras. Eu falei, não, vou fazer amizade com o subtenente, vou perguntar pra ele, porque ele vai me falar como é que ele ganha desses caras. Fui lá, fiquei amigo do subtenente. Falei pra mim, como que você ganha deles? Ele falou, não, é porque esses caras, eles é igual robô. Tem uma montanha para atravessar, eu vou, dou a volta para a montanha, eu tô passando lá em cima correndo, os caras tá subindo igual aranha na montanha, e eu tô dando a volta. Então, o brasileiro, é isso que nós fizemos a diferença na Segunda Guerra Mundial. Se nós tivéssemos entrado antes, o Brasil teria feito coisas fantásticas. Se ele com 1 ano lá, ele fez o que ele fez, imagine ele lá no começo da guerra. Verdade. Né? Entendeu? Então, ele derrotava esses caras da KGB, os Marines, esses caras gigantes, super fortes, derrotava na inteligência. Ele usava a capacidade de inteligência do brasileiro para derrotar os caras. Entendeu? E aí eu fiquei impressionado. Pô, tenente, falei, mas quantos anos? Ele falou, não, eu já sou campeão há 3 anos. 3 anos seguidos ele ganha dos caras. Pô. O cara já tava até cansado já de ganhar deles. Não, tinha foto dele perto dos caras, você falava, não, mas não pode. Os caras pareciam um cocheiro perto do mãozinho. Nossa. O Capitão América é um soro. Entendeu? Então, essas histórias que eu quero contar com os quadrinhos Vettori. É tudo isso, sabe? É coisas fantásticas que o Brasil tem e o povo brasileiro não sabe. Porque o Brasil é muito mais do que fazem eles pensarem. Sim. Com as programações, com os eventos, entendeu? Então, é o seguinte, se a gente conseguir mandar para frente esse projeto e fazer esse projeto andar, as pessoas vão começar a descobrir coisas incríveis. E se precisar da gente, claro que a gente vai fazer de tudo para fazer esses quadrinhos ser reconhecidos, né? Para mandar mais cultura para esse povo aqui do nosso país. Eu agradeço, porque a gente tem que e aí o que eu pensei? Como que fazendo como histórias, as pessoas vão, o sistema não vai ficar contra, historinha. Então, até as pessoas entenderem que aquelas histórias são verdadeiras, no começo vão pensar que é só ficção, mas é tudo verdade. A história de quadrinho, é verdade. Por exemplo, eu estou vendo aí atrás aí, ó, esse daí é o símbolo do Botafogo? Aonde? Atrás de você? Não. Não, é o C, é o escudo do capitão. É daquele do Capitão América. O escudo do Capitão América, não, tá de brincadeira, né? Nós estamos na entrevista de quadrinhos brasileiros, tem que o escudo do Capitão América na entrevista? Não, brincadeira. Não, mas beleza. Mas eu pensei que era do Botafogo, por exemplo. Eu tenho heróis, por exemplo, o Rochedo é flamenguista, o brasileiro é palmeirense, o blindado é corintiano. E assim, até isso eu fiz, que os heróis brasileiros, cada um tem um time. Tem time até do Amazonas que tem herói brasileiro. Que é um felino. Então, eu tenho que trazer os heróis brasileiros para o Brasil. Para dentro da nossa realidade, né? Eu tenho uma historinha que a SSB, Sociedade Secreta, explode as colunas do Maracanã e o Rochedo segura o Maracanã até o jogo do Flamengo acabar, porque o Flamengo estava ganhando. Entendeu? Aí eu já vou para uma coisa mais brasileira, tal, que é futebol. O pessoal, o Rochedo segurou o estádio. Christian, o brasileiro gosta de futebol, né? O papo tá muito bom, mas eu já vou dar os finalmente, porque a gente já alongou bastante. Então eu queria pedir a todos vocês aí que acompanham o Christian nas redes sociais, fala seu @, aí, Christian, divulga pra gente. No Instagram, Quadrinhos Vettori, né? No Quai, Quadrinhos Vettori.
no TikTok, Christian Alves Vettori. Eu tenho várias redes, mas essas aí são as principais. E se você for lá, tem muito vídeo bom, fala muita coisa dos heróis, tem várias explicações e a gente tenta produzir o melhor conteúdo possível para vocês conhecerem os heróis brasileiros. É isso aí, galerinha. Isso aí. Pegue a dica do Christian para você que quer saber sobre histórias brasileiras contadas de uma maneira fantástica aí, com seus personagens, suas origens, que a gente ficou maravilhado quando conheceu. E não deixe de seguir a gente também, galera, @digação.podcast. Entra lá no Instagram, estamos no YouTube, estamos no TikTok, a gente tá igual notícia ruim, tá pra todo lado. Então, acompanha. Deixa eu só falar uma coisinha. Se quiser no Spotify também tem. Lá no Spotify tem vários áudios das origens dos heróis. Pode ir no Spotify, viu? Aí, a gente também tá no Spotify, hein? Vai lá, aproveita, vê o conteúdo do nosso amigo Christian. Já vê o Digação também, acompanha lá no Spotify. Então, galerinha, é isso aí. Esse foi o episódio de hoje. Agradecemos a sua presença, Christian. É um prazer imenso te receber aqui. Então, até a próxima, galera, e que a força esteja com vocês. Falou, valeu. Ah.